Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atravessamos mais um dia na presença do Senhor e sabemos que Ele está cuidando de nós. Tudo é do seu controle. Toda a nossa vida pertence a Ele. Nós somos devedores sempre do Senhor, da nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso perfeito louvor. Tudo deve ser oferecido a Deus e principalmente as nossas vidas, as nossas atitudes. Tudo aquilo que vamos fazer, temos que pensar se é do agrado de Deus. Isso é forma de louvar ao Senhor. Isso é forma de engrandecer o seu nome. Por isso nós temos que estar atentos sempre à sua palavra. E nesses dias em que nós estamos vivendo, que a palavra de Deus está sendo proclamada mais do que antes, a palavra de Deus está sendo proclamada pela internet, a igreja está proclamando, às vezes pelos altos-falantes, às vezes está proclamando pelos carros de som. Então o evangelho está sendo propagado. Mas qual é o evangelho verdadeiro? Você já se perguntou sobre isso? Qual é o verdadeiro evangelho que deve ser pregado? Qual é o verdadeiro evangelho que deve ser anunciado? Qual é o verdadeiro evangelho que deve ser ouvido, que deve ser proclamado pelo povo de Deus? Qual é o verdadeiro evangelho, então? Porque são tantas vozes que ecoam pelas redes sociais, são tantas frases que chegam até a nós, são tantas palavras, tantos pregadores que chegam até nós pela televisão, pelo celular, pelo computador. Mas qual é o verdadeiro evangelho? O que é então o verdadeiro evangelho que deve ser anunciado, que vai converter as pessoas, que vai salvar almas, que vai tirar realmente o pecador da escravidão do pecado? Qual é o verdadeiro evangelho? Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei muito do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Qual é o verdadeiro evangelho que deve ser anunciado? Porque, principalmente em nosso país, muitas pessoas hoje podem pegar um celular, podem fazer uma filmagem, podem fazer uma live, podem dizer o que pensa sobre o evangelho. Mas o verdadeiro evangelho, ele está na palavra de Deus. Não está nos achismos, não está
não sai de dentro da cabeça do homem, mas ele é a palavra de Deus. Então, tudo quanto é anunciado, tudo quanto é pregado, deve estar escrito na palavra de Deus. Foi isso que Paulo fez. Ao pregar o evangelho aos Coríntios, ele disse o que é realmente o verdadeiro evangelho. Ele não acrescentou nada, nem tirou nada. Ele disse apenas o que é o verdadeiro evangelho. Então ele vai dizer para os irmãos ali em Corinto, em 1 Coríntios 15, vai dizer: irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Paulo, ao chegar à cidade de Corinto, ele vai anunciar o evangelho. Ali em Atos dos Apóstolos, nós podemos acompanhar a trajetória de Paulo chegando à cidade de Corinto, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, levando a salvação aos perdidos. E nessa carta aos Coríntios, ele vai então lembrar do verdadeiro evangelho que foi pregado. Ele não vai inventar algo a mais, mas ele vai recordar aquilo que realmente é o verdadeiro evangelho. Ele vai dizer: o evangelho que vos anunciei, o evangelho que recebestes e o evangelho que perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenham crido em vão. Então ele vai anunciar aqui o evangelho da salvação. O evangelho que ele pregou na cidade de Corinto, na cidade em que ele foi levado como missionário, a cidade em que ele ajudou ali a doutrinar aqueles crentes, aqueles recém-convertidos, e ele vai lembrar que era o evangelho que salvou, a menos que eles tenham crido em vão. Então, quando o evangelho é pregado verdadeiramente, você tira a responsabilidade de você, se realmente sou eu que vou convencer aquela pessoa de aceitar o verdadeiro evangelho. Quando você prega a palavra, você deixa o Espírito Santo agir, você deixa Jesus Cristo agir e entrar no coração daquela pessoa. O verdadeiro evangelho é suficiente para salvar vidas. E é isso que ele está dizendo. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Então ele não está dizendo aqui, a menos que eu tenha pregado errado. Não, Paulo não pregou errado. Ele pregou a palavra, ele pregou o evangelho. E sabe qual é o evangelho verdadeiro? Vamos ler juntos, a partir do verso 3 de 1 Coríntios 15. Antes de tudo, ele vai dizer, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Aqui ele vai começar então a narrar o verdadeiro evangelho. Ele vai começar a narrar então o motivo da salvação, o motivo de crermos no Senhor Jesus. Qual é o motivo então de sermos salvos? É acreditar nesse verdadeiro evangelho que começou quando Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Tudo fundamentado na palavra de Deus. Você pode ler a trajetória, você pode ler o anúncio do Messias já no Antigo Testamento, você pode ver a chegada do Messias no Novo Testamento, a sua obra, a sua morte ali na cruz. Você pode ver isso tudo através das Escrituras. Você pode ler, você pode comparar. Você não precisa ficar só esperando alguém falar para você o que pensa da palavra de Deus. Você pode ler e comprovar, porque ele está dizendo aqui, segundo as Escrituras, Cristo morreu por nós. Ele morreu numa cruz para salvar o pecador. Este é o verdadeiro evangelho a ser anunciado. Nós não podemos tentar convencer as pessoas por algumas coisas que não são de acordo com o evangelho. Eu não posso usar de artifícios
para tentar trazer a pessoa para o Evangelho. Eu não posso oferecer vantagens para ela, para que ela se converta a Cristo, mas eu tenho que pregar o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho começa quando a pessoa crê que Cristo morreu por ela ali na cruz. Essa é a primeira, então, característica do verdadeiro Evangelho. E depois ele vai dizer, no versículo 4 de 1 Coríntios 15, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é segundo Paulo, não é segundo homens, não é segundo os achismos, não. Segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ele ressuscitou. A cruz está vazia. Nós adoramos um Deus vivo, um Deus que prometeu que virá nos buscar. Jesus Cristo, ele morreu, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E nós comemoramos o domingo como o dia da ressurreição de Cristo. O dia que ele ressuscitou e declarou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Foi vencida a morte, porque Jesus Cristo ressuscitou. Esse é o verdadeiro evangelho ser anunciado. É pregar sobre a morte de Jesus, é pregar sobre o seu sepultamento, é pregar sobre a sua ressurreição. Todas as pregações devem levar a Cristo. Isso é pregação cristocêntrica. As pessoas que vão pregar no Antigo Testamento ou vão ler o Antigo Testamento, tudo isso deve apontar para Cristo. Quando eu vou ler sobre a trajetória de Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus, que Deus colocou para ele a responsabilidade de estabelecer um reino de justiça e paz, quando nós vemos alguns fracassos de Davi, que ele não consegue então agradar ao Senhor, eu tenho que lembrar que ele faz parte da raiz a qual veio Jesus. Eu tenho que lembrar que os homens escolhidos por Deus foram falhos, mas que Jesus Cristo veio para resgatar o pecador, que Jesus Cristo veio para salvar o mundo, para ser o rei. Davi foi um rei terreno, mas Jesus é um rei celestial. Ele está reinando sobre a igreja. Toda a trajetória da Bíblia deve nos levar até Cristo. Tudo deve ser aplicado a Cristo. Quando você ouve uma pregação, quando você lê alguma pregação, tudo deve colocar Cristo como o centro de todas as coisas, como aquele que vai concluir a obra de Deus aqui na face da terra. Então ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E depois ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, alguns já se foram, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Paulo vai lembrar aqui também da sua conversão. Paulo, a caminho de Damasco, ele viu aquela luz e ele sabia que era Cristo. Ele sabia porque a voz que o chamava o convenceu a aceitar a Jesus Cristo. Ele viu que diante do pecado, diante da vida que ele estava passando, ele encontrou Jesus Cristo porque ele mudou de vida. A sua vida teve um novo sentido. Quando o evangelho tem resultado na vida das pessoas, as pessoas começam então a criar sentido. As pessoas começam a ter ânimo. As pessoas começam então a viver uma nova vida. Pensamentos que vão trazer a ela uma esperança. Não pensamentos iníquos, não pensamento que vão trazer tristezas,
mas trazer à memória aquilo que vai dar esperança. Esse é o verdadeiro evangelho, por isso que Paulo está conscientizando aqui a igreja de Corinto que ele também foi alvo desse evangelho, que ele também foi convertido por Cristo através desse evangelho. Paulo pregou porque ele também soube experimentar o verdadeiro evangelho. Ele vai dizer no verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, os outros apóstolos. Assim pregamos e assim crestes. Paulo se coloca aqui como um instrumento nas mãos do Senhor. Aquele que é convertido, aquele que é resgatado por Jesus, aquele que é resgatado pelo Espírito Santo, ele passa a ser instrumentos nas mãos de Deus. Ele não vive uma vida ociosa, ele não vive uma vida paralisada, mas ele começa então a produzir frutos, porque ele é experimentado por Deus. E ele vai continuar falando sobre as experiências de vida, e no verso 14 ele vai também dizer sobre a ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. É exatamente isso. O verdadeiro evangelho, ele começa com a obra de Cristo sendo acreditada em nossa vida. Nós podemos ir à igreja por causa de alguma pessoa, nós podemos começar a ir à igreja porque eu me sinto bem naquele lugar, eu posso começar a ir à igreja porque eu vejo que um ambiente bom é um ambiente agradável, eu posso começar a ir à igreja porque eu gosto muito daqueles louvores, eu posso começar a ir à igreja, mas o verdadeiro sentido de você seguir a Cristo é aceitar o verdadeiro evangelho. E todo aquele que crer e for batizado, este será salvo. As pessoas precisam crer no verdadeiro evangelho. Não é o evangelho que massageia o ego. Não é o evangelho que me faz feliz. Todas as pregações que eu ouço, eu saio pulando de alegria. Não. Muitas vezes nós ouvimos pregações, ouvimos a palavra de Deus e vamos sair tristes por causa dos nossos pecados. Esse é o verdadeiro sentido do evangelho, quando nós realmente acreditamos que ele está regenerando a nossa vida, que ele está mudando a nossa vida. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Que Deus continue sustentando a igreja. O evangelho que um dia foi pregado, nós estamos lembrando aqui em 1 Coríntios 15. Jesus veio morrer por você. Jesus foi sepultado e ele ressuscitou. Porque se ele não houvesse ressuscitado, seria em vão a nossa pregação e seria vã a nossa fé. Nada disso está perdido, porque Cristo ressuscitou e ele mesmo anunciou que viria nos buscar. Esse é o verdadeiro sentido daquele que acredita em Jesus Cristo. Esperar, aguardar. Enquanto nós aguardamos, nós anunciamos o verdadeiro evangelho. Nós vivemos uma novidade de vida. Mesmo na escassez, mesmo na falta das coisas, a minha esperança está em Deus. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está no verdadeiro evangelho. Valorize a sua vida. Você foi resgatado por Jesus Cristo.
Ele morreu pelos seus pecados, Ele ressuscitou e Ele virá nos buscar. Valorize os seus ouvidos, ouça pregações de qualidade, ouça pregações que realmente vão entrar na sua vida e vão fazer diferença. Não só aquelas pregações que não falam de Jesus Cristo hora nenhuma, ou que as pessoas muito menos creem na palavra de Deus, ou mensagens de autoestima, de autoajuda, que vão massagear o ego, e eu fico satisfeito por causa disso. Ouça o verdadeiro evangelho, valorize a sua vida, leia a palavra, procure pregações, sermões, bons livros, para que você também tenha uma vida sustentada na palavra de Deus. Foi isso então que Paulo anunciou, que o verdadeiro evangelho é segundo as Escrituras. Continue firmado no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Valorize a sua vida. Você está com a vida eterna. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Você foi resgatado por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue fortalecendo o seu lar. Que Deus continue fortalecendo a sua fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor nos resgatou através do teu evangelho, Pai. Um dia o Senhor morreu naquela cruz, segundo as Escrituras. Um dia o Senhor foi sepultado e ressuscitou, segundo está escrito, ó Pai, na tua palavra. E é esse evangelho que nós acreditamos, ó Pai. É esse evangelho que mostra a cruz vazia, mostra o Senhor ressuscitado, mostra a vitória, ó Pai, estampada ali naquela cruz que está vazia e que nos dá esperança, ó Pai, que a morte não tem mais vitória sobre o homem que está crendo em Jesus Cristo. Abençoe a tua igreja nestes momentos difíceis, ó Pai, que estamos sem reunir, mas sabemos, ó Pai, que a tua fé, um dia colocada em nossos corações, jamais apagará a nossa vida espiritual, ó Pai. Por isso nós confiamos em Ti, ó Pai. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante, ó Pai, da ansiedade, às vezes, ó Pai, da depressão, nós confiamos em Ti, ó Pai, porque o Senhor está no alto e sublime trono, está olhando para nós, está cuidando da Tua igreja. O Senhor Jesus Cristo, o Supremo Pastor, aquele que buscou a 100ª ovelha, e essa 100ª ovelha somos nós. Nós confiamos no Supremo Pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Acreditamos, ó Pai, em Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. Aqueles, ó Pai, que ainda não creram no Senhor, que possam aceitar a Jesus Cristo como o único e eterno Salvador, que possam ser batizados, ó Pai, que possam colocar o seu nome, ó Pai, nos seus corações, e que o nome dessas pessoas sejam escritos no livro da vida também, ó Pai. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, estejam convosco, esteja sobre toda a igreja espalhada na face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida. Amanhã acorde e lembre-se, você foi resgatado por Jesus. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Mais vale as mansões celestiais do que nós estamos vivendo aqui. Acredite, Deus está no controle da situação. Que Deus te abençoe. Amém.